Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Lágrimas negras caem, saem. Minha História, um quadro de entrevistas especiais neste mês da consciência negra. E hoje eu estou no 15º Batalhão de Polícia Militar de Bacabal. E o entrevistado de hoje é o sargento da Polícia Militar, José Dark. José Dark, é uma honra ter você como entrevistado no nosso quadro. A honra é nossa de levar um pouco da história da Polícia Militar, da nossa história, para servir de exemplo para essa rapaziada, para essa meninada que pretende adentrar as nossas fileiras e principalmente a representatividade da nossa raça negra. José Dark, qual é a sua história? Onde é que o senhor nasceu? Como é que foi a sua infância? Eu sou daqui mesmo de Bacabal, né? Hoje eu tenho 48 anos, no final do ano faço 49. Nasci ali na rua Rui Barbosa, ali cruzamento com a Carlos Pereira. E aí aos 2 anos de idade eu vim aqui para a rua 28 de julho, já que no finalzinho que a turma denominava como Ponta Fina. Eu sou nascido em Bacabal, sempre morei em Bacabal. A minha vida quase toda como profissional, tanto da polícia como outras atividades que eu tive, também exerci aqui em Bacabal. Sou filho de uma mãe solteira, negra também, que nos criou com muita dificuldade, né? Eu e meus irmãos. E ela, apesar de não ser totalmente alfabetizada, ela estudou até o 4º ano do primário, que era denominado assim antigamente. Ela tinha na educação o objetivo maior que nós alcançássemos. E dentro desse contexto, né, nós conseguimos melhorar de vida através da educação. Como eu te disse anteriormente, como ela solteira, Deus conseguiu colocar na vida dela o meu padrasto, que é bastante conhecido na cidade, é conhecido como o Seu Telê, né? Foi árbitro, jogador de futebol, era relojoeiro ali ao lado da Noroeste, hoje é uma lojinha de eletrônico, era Cristal Joia. E aí com muita dificuldade, né? Ela, juntamente com ele, conseguiu criar-nos. No primeiro momento, eu estudei no estado do Ceará, fiz o meu jardim no estado do Ceará, que era 5º e 6º período. Aí com 7 anos de idade eu fui para Urbano Santos, que hoje é a Escola Plim Plim, minhas filhas até estudam lá. Aí posteriormente eu retornei para o estado do Ceará para fazer o ginásio, que era a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. E aí, como eu já trabalhava, né, já exercia alguns ofícios, eu tive que ir para a parte noturna, que também foi no estado do Ceará, que era um apêndice que tinha, que era o Irmã Berta. Na minha infância, eu trabalho desde os 12 anos de idade, né, vendi din-din, vendi picolé. Quando cheguei à idade dos meus 12, 13 anos, fui ajudante de pedreiro. E aí eu encontrei numa instituição maravilhosa uma saída para essa vida mais difícil, que foi o Senai. No ano de 1991, eu fiz eletricista bobinador. Posteriormente, em 93, eu fiz mecânica de automóvel, mecânica diesel, soldador elétrico e eletricista de automóvel. Com essa formação, eu trabalhei 6 anos na minha vida, 4 aqui na Anvel, onde hoje é Pitágora, que era a nossa concessionária Ford, e 2 anos eu trabalhei na RC Pneus, ali em frente ao Mateus. Aí, em 99, eu consigo passar para a minha primeira faculdade de letras, muito influenciado pelo Dr. Bento, né? Que minha mãe tinha uma ligação muito forte com a mãe dele. Quando minha mãe chegou em Bacabal, ela era do Lago do Junco, aliás, Lago do Rodrigo, povoado Pau Ferrado. Quando ela chegou em Bacabal, ela morou de aluguel na casa da mãe de Dr. Bento. Ela tinha várias residências ali para aluguel. E ela já estava um pouco debilitada, a mãe do Dr. Bento. E aí mamãe cuidou dela nos últimos momentos de vida, ajudou bastante.
E aí eles criaram um carinho tanto por ela como os meus irmãos, né? E aí já em 99 eu termino meu ensino médio, que era o segundo grau, em 94, aí fui exercer a profissão de mecânica. Aí eu via que aquelas pessoas que eu ensinava, né, que eu gostava muito de matemática, passava na faculdade, eu digo, epa, isso aqui tá errado, isso aqui eu ensinei ali, eu ensinei, essa pessoa eu ensinei. Então o negócio não é difícil. E aí eu fiz o vestibular para letras, passei, né, em 99, saiu o concurso da polícia em 2000. Aí eu fui olhar, a priori o salário me atraiu, né? A estabilidade, né? Eu tenho um emprego, uma carreira sólida. Na RCP News eu não ganhava mal, nem na Anvel, mas era por produtividade, né? E aí eu raciocinei, rapaz, se um dia eu chegar a me adoecer, meu salário vai cair bastante, né? E a essa época eu já era rimo de família, né? Minha mãe dependia de mim. Aí eu fiz o concurso contrariando, a priori minha mãe não queria que eu fizesse. Aí ela só soube que eu ia fazer o concurso da polícia quando eu já estava me matriculando no curso, em 2001, fevereiro de 2001. Chorou bastante. Aí de certo que aqui eu já estou há 25 anos, né? Já estou há 25 anos aqui na polícia. Fevereiro eu faço 25 anos. E ao longo dessa minha jornada na polícia, né? Eu também me formei em Direito, hoje eu sou bacharel. Se Deus me permitir, breve eu estarei aposentando e exercendo provavelmente o ramo da advocacia. O senhor enfrentou alguma dificuldade já na Polícia Militar? Porque eu percebi que o senhor trabalhou muito a vida inteira, né? Isso. Mas na Polícia Militar o senhor enfrentou algum tipo de dificuldade relacionada à cor da sua pele? A gente não deixa de ter alguns dissabores com alguns componentes da instituição. A instituição em si, eu não tenho o que falar da instituição, uma vez que eu sou reconhecido hoje na cidade por essa instituição. Eu tenho 3 filhas que nasceram eu já dentro dessa instituição, é de onde eu tiro o meu sustento, mas algumas pessoas, de certa forma, têm a dificuldade de aceitar esse nosso crescimento. Mas nada também que me abalasse, porque ao longo da minha vida, né, nós já tínhamos passado por alguns dissabores que não, de racismo, de discriminação, que não fez a gente baixar a cabeça, né? E como eu te disse, desde cedo eu trabalho, por eu ser filho de mãe solteira, né, aí na década de 80, era até, como eu posso te dizer, a discriminação era maior do que até pela raça. Eles utilizavam, né, um termo chulo, muito pejorativo, que era filho de rapariga, né? Eles chamavam assim, ao ponto de mães de colega nosso não querer que nós brincássemos com os filhos por nós sermos filhos de mãe solteira. Mas como eu disse anteriormente, isso só nos fez crescer. Hoje essas mesmas mães, elas pedem ajuda, né, para mim. Aí é uma coisa que ficou cicatrizada, a gente ajuda. E só em eu ver o reconhecimento da nossa ajuda para essa mãe, que é com o neto, que é com o filho, para mim já é suficiente. E hoje no Brasil ainda é uma realidade muito comum, que é o filho crescer sem a presença do pai, né? Ser uma figura paterna ali também. Eu não tive presença paterna, né? Meu pai eu vi pouquíssimas vezes, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes eu vi meu pai. E o senhor superou tudo isso, né? E para o senhor, como é hoje ser um policial militar negro em Bacabal e com esse reconhecimento da população? Hoje para mim é satisfatório, né? A gente tem uma rede social que de vez em quando nós postamos, ou as próprias redes das TV postam, e várias pessoas, vários jovens, pessoas que eu não conheço, elas nos parabenizam. Muito jovem me pedindo orientação, como tem que ser feito, o que deve ser feito para adentrar, como é que eu consegui chegar, e a resposta sempre é a mesma. A primeira foi as orações de minha mãe. Segundo, eu lembro
da minha mãe é inevitável. E segundo, a persistência, né? A persistência e a educação. Eu converso muito, eu tenho 3 filhas e a mais velha já está na faculdade, e ontem mesmo nós estávamos discutindo sobre a questão do negro, sobre a questão da presença do pai. Às vezes, quando ela reclama de alguma coisa, eu digo, é muito fácil, minha filha. Se porventura tudo que você reclamasse sumisse da sua vida, você ia ver o quão faz diferença a presença de pais atuantes, tanto pai como mãe. A minha esposa é bastante honrada, bastante dedicada, e nós dividimos esse fardo que hoje é, de certa forma, difícil, visto a conjuntura social que nós nos encontramos. Os índices altos aí de violência. Ontem eu estava explicando para ela que isso advém principalmente dessa desestrutura familiar, porque o pai e a mãe é quem são os primeiros orientadores, os primeiros religiosos, os primeiros proibidores, os primeiros legisladores, e sem a presença dessa dupla, eu fico incrédulo que nós tenhamos solução para isso. Eu admiro aqueles pais, aquelas mães que de maneira unitária conseguiram vencer, que é uma vitória. Eu lhe digo que é uma vitória você educar um filho hoje, dar direcionamento dele correto na situação que hoje se encontra, e de maneira unitária eles são mais do que vencedores. Acho que nós somos feitos para quebrar o ciclo, né? Que não é uma coisa tão distante a gente vê jovens negros adentrando no mundo do crime justamente por causa dessa falta de figura paterna, né? Eu acho que a figura de uma pessoa, de um homem, para instruir o caminho certo a se seguir, como respeitar a mãe, né, também, é muito importante. E ano passado o senhor foi homenageado pela O Negro, né? O senhor ganhou um troféu negro de destaque. O que o mês da consciência negra significa para o senhor? Significa para mim superação, né? Se a gente olhar os nossos ancestrais, os nossos laços históricos, a gente vê que o espaço que nós conquistamos não foi só flores. Começar por Zumbi, que foi assassinado, e a ele colocado essa alusão do 20, né, de novembro. E sem contar que, se você for analisar, o próprio IBGE diz que nós somos 55,55% da população do Brasil, aqueles que se declaram. E aí, ou seja, nós somos a maioria. Mas, infelizmente, nós somos a maioria também na população carcerária. Nós somos a maioria no analfabetismo. Nós somos a maioria em coisas que não nos engrandecem, quando a maioria já não é verdade. Você não olha muitos negros em posição de destaque. Se você vai para um congresso, você não vê tantos negros. Se você vai para a medicina, você não vê. Se você vem dentro da polícia, nós não somos a maioria. Então, eu acho que a consciência negra é uma data que nos faz refletir, nos faz ter esperança que há dias melhores para a gente. E com persistência, com disciplina, com educação, com a presença da família, das pessoas certas que Deus coloca em nosso caminho, e com o Pai Todo-Poderoso, nosso Deus, eu acho que poderá vir coisa melhor para a gente. Presidente Dark, que mensagem o senhor gostaria de deixar para quem está assistindo essa entrevista aqui e tem interesse em ingressar na área militar? A mensagem que a gente deixa é que o próprio Deus nos diz que, né, que no mundo nós teremos aflições, mas tenhamos de bom ânimo e de perseverança. Você jovem que acha que é difícil estudar, que acha que é difícil trabalhar, não é difícil só para você. Se tu for falar com cada um membro pertencente da nossa raça humana, ele vai te contar uma história de dificuldade que
Todos nós temos, eu digo isso todo dia lá em casa para minhas filhas. Não existe só flores, tem espinhos também. E aí você não pode desanimar na primeira porta fechada. Você tem que ter persistência, você tem que ter disciplina, você tem que ter constância. E aí sim você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Tá difícil para ti? Tá. Mas tá difícil para mim, tá difícil para você e tá difícil para quem nos assiste. O segredo é nunca desistir. Sai da tua zona de conforto, senta a cara no livro e bola para frente que tu vai conseguir. Eu agradeço a você que assistiu a nossa entrevista de hoje, Josi Dark. Muito obrigado pela sua participação no quadro, significa muito para mim. E eu espero você na próxima entrevista do quadro Minha História. Obrigado. Obrigado. Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Lágrimas negras